Olá, aqui é Diego Mangabeira e nós estamos em mais um episódio aqui do Mind Player. Hoje a gente vai falar sobre um filme que me marcou bastante porque vai narrar várias coisas que estão acontecendo com a humanidade em termos de espiritualidade, em termos mentais e principalmente em termos de autoconhecimento. A gente vai falar sobre o filme Alita, Anjo de Combate, que é o nome em português. Então vem com a gente que a gente vai fazer análise aqui dentro do Mind Player. Antes de começar o episódio aqui do Mind Player, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal através do botão inscreva-se, esse botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Se você quer receber em primeira mão todas as notificações de episódios do Mind Player novos, ou mesmo algum vídeo aqui do canal, basta você apertar o sino. Através da notificação desse sininho que tem do lado, você vai receber em primeira mão no seu e-mail, no seu celular, todas as notificações de filmes novos. Se você está ouvindo a gente em outra mídia, às vezes no Spotify, no iTunes ou mesmo no seu Android, basicamente você vai receber também as notificações. Se você ainda não está inscrito no canal, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre o filme Alita, né, Anjo de Combate, tem a ver com Hollywood e as notas erradas, né? E a gente já falou isso até no filme Lucy. Se você não viu ainda a nossa análise aqui no Mind Player do filme Lucy, que tem a atriz Scarlett Johansson como essa personagem, né, eu aconselho você para dar uma olhada depois desse Mind Player aqui e dar uma olhada em relação a esse filme. A gente percebe o quê? Qualquer filme que na verdade fala sobre a transição planetária aquariana, ou mesmo qualquer coisa relacionada à verdade, você sair, né, dessa matrix mental, os filmes tendem a ser ranqueados ou mesmo a ser criticados exacerbadamente, né? Então, se você tem os extremos, então o filme é muito elogiado, ou o filme ele é muito injustiçado, vamos ver, criticado, preste muita atenção que você pode estar muitas vezes manipulado pela mídia, por Hollywood mesmo, né? Eu falo muito disso porque meus mentores nos Estados Unidos eles comentam muito, que Hollywood é uma ilusão, né? A gente pensa muito em relação aí vem muitas memórias implantadas, né? Se você, na verdade, acredita muito em Hollywood, em Oscar, esse mundo da fantasia, da fama, né? Você pode estar já com uma memória implantada em relação a uma autoridade, você dá autoridade a certas pessoas, atrizes, atores, diretores, cinematográficos, né? Cinematografistas, enfim, não sei como fala direito, mas assim, você dá uma autoridade para essas pessoas para você julgar a sua própria vida. O que acontece muito com as pessoas é a mesma coisa, e com a Alita aconteceu a mesma coisa. Foi um filme muito injustiçado, muito criticado. Então, quando o filme é muito criticado, eu sempre falo para as pessoas, dá uma olhada, assiste para você tomar suas próprias conclusões. Porque na maior parte das vezes você vai ver uma mensagem muito mais a ver em relação ao nosso momento, em relação ao que você precisa fazer com a sua vida. A gente percebe muito isso até nos próximos pontos que a gente vai falar aqui no Mind Player. Segundo aspecto que eu quero falar com você é a jornada do herói. A gente fala sempre disso, e até recomendação aqui do livro que a gente faz sempre é do Poder do Mito, né, do Joseph Campbell, e basicamente é um livro que narra toda a estrutura que a gente tem do herói, né? A jornada do herói, na verdade, é um aspecto do Poder do Mito. Não, o mito, se você não sabe o que é um mito, basicamente é uma história real que depois passou-se centenas de anos, séculos, milênios, e aí virou um mito, ou seja, virou uma fantasia. Mas, de certa maneira, sempre existiu, e existiu algumas coisas, a gente vê, por exemplo, até na nossa linha de trabalho, né? A gente vai nos sítios arqueológicos, nos livros antigos, a gente percebe que existem várias evidências, né, secretas mesmo, e até hoje a gente tem isso em relação a tantas religiões, ou mesmo até arquivos, né, extraterrestres, vamos dizer assim, de cientistas que estudam até hoje isso, né? A gente percebe até nas sociedades iniciáticas, sociedades secretas que estudam, e até as sociedades abertas, né? Você vê a Rosa Cruz, você vê os martinistas, você vê a eubiose mesmo estudando sobre isso, e a gente percebe que existem coisas que são relacionadas ao herói, né? São relacionadas ao mito. E na Alita aconteceu a mesma coisa. Você tem uma evolução, no caso até quem vai fazer o começo dessa jornada vai ser o doutor, né, o médico, que na verdade faz os implantes cibernéticos, vamos dizer assim, nas pessoas, né? Então é uma mistura de biologia junto com cibernética, com inteligência artificial, vamos dizer assim. E encontra... aí no caso vai ter spoiler, né? Você vai ter que ter assistido antes para entender o que eu vou falar. Mas basicamente assim, você vai ter uma série de fatores, ele vai encontrar isso num lixão, vamos dizer assim, né, num aterro, e percebe que aquela tecnologia que ela tem está muito avançada, e na verdade até no princípio que essa humanidade está naquele momento, 300 anos depois, perdeu-se isso. O que percebe essa correlação em relação à humanidade atual é completamente proporcional.
né? A gente tinha uma tecnologia muito mais avançada, a gente vai na Suméria, na Atlântida, na Lemúria, né? Assim, a gente acha que a gente tem tecnologia hoje, ou mesmo tem a máxima perfeição, mas na verdade não é assim que acontece, né? Se a gente olhar lá atrás, a gente perdeu várias coisas, e até hoje tem gente que não acredita, enfim, eu acho que faz muito... de você, né, do seu ego, às vezes até, de não querer acreditar, né, mas a gente sabe que, na verdade, várias coisas já aconteceram com a humanidade, e aí, no caso, isso serviu tanto para a gente aprender, como também algumas coisas a gente se perdeu, né, em relação à história. E a Alita traz isso também novamente, né, é uma tecnologia que ninguém domina, e aí o que acontece, ela vai descobrindo a si mesma. Na verdade, o filme inteiro basicamente narra disso, né? Eu não sei quem eu sou. E isso é uma pergunta muito filosófica, se a gente pensa até nos filósofos gregos, né? Então eles faziam muitas perguntas. Sócrates, Pitágoras, você vê basicamente Aristóteles, Platão, né? Quem eu sou? Para onde eu vou? Né? E é uma pergunta que as pessoas fazem pouco hoje em dia, né? A maioria das pessoas, né? A gente fala até de 97% da população mundial, porque basicamente as pessoas elas estão vivendo no piloto automático, né? Pega o celular aí e não critica mesmo, não criticar no sentido de evolução, né? Porque muita gente assim tá criticando todo mundo, né, nas redes sociais, colocando a boca por causa de política, por causa de economia, mas nunca por causa de você, né? Você sempre se fecha, se são coisas para te ajudar, você sempre foge, né? E aí você depois se arrepende, Diego, mas eu tenho que jogar para frente, né? As coisas nunca avançam do jeito que você quer, né? E você dá uma de vítima, que na verdade as coisas são assim porque tem que ser assim, né? E na verdade você se sente a pior pessoa do mundo, que na verdade a culpa é sua, basicamente. A gente sabe isso, é lei do universo. Tudo que você atrai para você, basicamente é ocasionado por você, né? E isso na verdade tem a ver com a jornada do herói da própria Alita, porque ela vai querendo sair, querendo descobrir, né? Então essa sede por conhecimento faz com que ela descubra novas coisas, e aí no caso a jornada vai acontecendo. Ela descobre, por exemplo, que ela tem habilidades, né, de uma arte, como se fosse uma arte marcial antiga, né? E vão ser flashes também. A gente pode fazer uma narrativa em relação ao subconsciente, ao inconsciente, que traz memórias para você em relação... Não apenas que a gente gosta de falar de vidas passadas, mas como a gente sempre ensina aqui, dentro até dos nossos cursos, né, da Academia da Alquimia da Mente, se você quiser conhecer melhor, é academiadaalquimiadamente.com.br, tem todos os nossos treinamentos lá. A gente ensina, né, que hoje a gente tem, a gente sabe, hoje, né, sempre teve vidas interdimensionais, as dimensões, até na física, a gente sabe que não existe só um universo, né, existem não só um multiverso, mas existem vários multiversos, várias dimensões ao mesmo tempo. Até o próximo ponto eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente percebe o quê? Que esse movimento em relação, né, ao passado, presente e futuro, acontece tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala, vive agora, né, o presente, esteja agora, para você conseguir fazer bem feito o que você precisa fazer. E quando a Alita ela se foca nisso, em fazer bem o presente, ela cria uma revolução até nas pessoas que procuravam essas pessoas que eram como se fossem os ladrões da época, né, que está naquele estágio de humanidade, né, que aí no caso foi o diretor, né, o diretor que fez Avatar, fez o Exterminador do Futuro, né, basicamente ele proporcionou isso, né. Então a gente percebe isso até também no desenrolar da história, enfim, no relacionamento que ela tem com a pessoa amada, né, e até no final do filme, eu não vou contar o final do filme, mas você percebe o quê? Que tem uma série de fatores ali que vão direcionar ela para se tornar mais forte, se tornar mais sábia principalmente, e não deixar de ser ela mesma, né? Aí você vê em termos basicamente de quem ela é, né? Que é uma busca sua, e se você não tiver, por exemplo, indo atrás de você mesmo, você está perdendo seu tempo. Terceiro aspecto a gente narra, né, até eu comentei, mas sobre a terceira dimensão e a quinta dimensão, né, e aí no caso, em termos de dimensões, a gente sabe, nessa grande transição que nós estamos passando, a gente está evoluindo em vários aspectos, e isso na verdade basicamente nos traz determinados caminhos, né? Tem muitas pessoas às vezes sofrendo porque as coisas não estão dando certo, eu não consigo atrair, né? Porque que na verdade eu tenho esse problema, os pensamentos, e aí a pessoa vira nessa bola de neve, então continua, né? A mídia, redes sociais, fica só nisso, e tem a 5D, na verdade as pessoas o quê? Que já abriram os olhos, já estão vendo que na verdade existem uma coisa diferente, né? O filme Alita, inclusive, narra muito isso, né? Ela enxerga o além, as pessoas não enxergam, né? Então ela vai ser muito criticada pelas pessoas, as pessoas não vão entendê-la, tem gente que não gosta dela, né? E aí no caso ela vai ser perseguida por causa disso, né? Então você percebe o quê? Por ela também ter os conceitos antigos, e hoje acontece a mesma coisa, as pessoas que trazem
um conhecimento antigo da humanidade, aí como eu falei, Lemúria, Atlântida, Suméria, entre outros povos. A gente sabe até que os fenícios, não sei se você sabe, mas os fenícios eles foram uns povos antigos, né, da época dos gregos ali, do Egito, Antigo Egito, que chamava Kemet, que nós temos sítios arqueológicos que demonstram que os fenícios vieram para a América do Sul, até para o Brasil, né? E ninguém vai te falar isso. Então assim, a gente percebe o quê? Que existem uma riqueza histórica, uma beleza que na verdade ninguém vai te contar porque ninguém quer que você saiba a verdade, né? E aí no caso, se alguém conta isso, é criticado pela mídia, criticado pelo sistema, até pela academia, né? Tem cientistas, tem pesquisadores que são pagos para dizer o que eles falam. A gente sabe isso, não é novidade. Até em relação à indústria farmacêutica, tem médico que é pago para falar que aquele remédio é bom, né? E você sabe disso, mas você continua ainda nesse vórtice mental. Se você está alinhado em relação à nova era, né? Nova era de Aquário, você já está mais alinhado em relação àquilo que você tem que fazer. Se você está alinhado, você já está sabendo a proposta, você já sabe aquilo que você quer. E isso é narrado muito no filme Alita, né? O que você quer? Para onde você está indo? Que tipo de mundo você quer criar? Né? E até tem em relação à diferença da Terra, né, com o que seria a Terra. Tem até nomes diferentes, né? Então você percebe que para você acessar lá, você tem uns tubos, umas canalizações, né? Que até tem um lixo que cai, né, para o que a gente conhece como Terra. Então assim, lá seria vamos falar, a Terra dos perfeitos. Então até o que a gente tem no nosso subconsciente, a memória implantada de olhar para o céu. Então Deus está no céu, o universo está para cima, né? E a gente não entender que na verdade a gente também já é, né, parte do universo. Deus está dentro de nós, poder divino, independente da sua religião, né? A gente fala muito de espiritualidade, né? Espiritualidade tem a ver com a sua respiração, com o seu contato interior. Então o filme narra muito isso. Quanto mais forte você se conectar com você, mais você vai estar presente, não com o cima, mas com tudo que existe, né? O de cima, o de baixo, para tudo, né? E aí você percebe isso muito na Alita, essa construção e desconstrução, porque para você basicamente ter uma nova versão de você, você tem que desconstruir. Aí, por exemplo, um mito que narra muito isso é a Fênix, né? Você morre para ressurgir mais forte. A mesma coisa você tem que fazer com você. Você tem que, como se fosse, entre aspas, né, matar essa versão antiga sua, né, destruir mesmo, desconstruir para construir essa nova versão mais forte, mais límpida, mais luz, mais amor, mais prosperidade dentro da sua própria vida. O quarto aspecto narra a evolução humana, né? E aí no filme a gente tem uma forma, né, de entendimento, e aí no caso até o próprio diretor, né, traz isso em relação ao que poderia ser a evolução, né? E lembrando que na verdade a evolução no sentido não de Charles Darwin, né, que a gente sabe que o Darwin ele não comprovou todas a evolução, né? Então na verdade a ciência, né, que tem toda do evolucionismo, a gente já tem vários pesquisadores que já contradizeram ele na época dele e hoje até evolucionistas que não concordam com ele, né? Então aqui é no sentido de cooperativismo mesmo. Então você vê que, por exemplo, a Alita, ela é uma pessoa que na verdade traz o bem. E até as pessoas, e até você vê isso numa das cenas lá do filme, que o próprio namorado dela vai falar algumas coisas pra ela. Ela fala, você não precisa ser tão boa com as pessoas, né? Então aquilo já narra o quê? A própria evolução humana. Por que não pode ser tão boa com as pessoas? O que aconteceu com a humanidade, né? O ponto não é que ela é boa. Por que a humanidade perdeu a bondade? Aí você começa a prestar atenção em relação às memórias implantadas no seu subconsciente. Porque se você só fica vendo televisão, redes sociais, você perde tempo no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, em um monte de lugar, na verdade, só recebendo mensagens negativas, porque no meio disso aí tem muita coisa boa, só que na verdade você foca sempre na tragédia, no negativo, né? Se você começar a filtrar aquilo que você está recebendo, as mensagens, as informações, só indo atrás daquilo que te faz bem, né? Se sentir melhor, lógico, né? Quem não quer se sentir melhor? E aí você vai entender que existem ideias subliminares que na verdade não estão sendo ditas para você, e a gente dá um nome de verdade que é no sentido que de todos os mestres espirituais, mentais que já passaram pela humanidade, estão agora entre nós, eles sempre focaram em falar sobre isso, que existe uma verdade que na verdade a humanidade precisa abrir os olhos para enxergar. Só que ao mesmo tempo, quando você abre os olhos, você está na frente de um aparelho, né? Então você está vivendo como se a gente pudesse dizer aquele livro, né, o clássico 1984 do George Orwell, né, na verdade, que é o Big Brother, né, que fala do Big Brother, né, não do programa, esquece o programa, mas do conceito do grande irmão te analisando, observando você.
E a gente sabe que existe o governo oculto das trevas e o governo oculto da luz, né? Então, assim, se você está disposto a trazer mais luz para o mundo, então foca nisso, entendeu? Essa transição. Tem gente que não vai querer o bem da humanidade, tem gente que não. E por mais que você ache que, na verdade, as pessoas que você imagina que estão fazendo mal para a humanidade são aquelas, tem muita gente que nem vai mostrar o rosto e está escondida, né? Então é muito importante que você explore isso e se una, ao invés de dividir, que é o que eles querem fazer, se una a pessoas de luz, se una a pessoas positivas que desejam o bem do mundo. E a Alita faz isso. A Alita, ela congrega, ela une as pessoas. Né? Você percebe isso na cena do bar. Ela vai lá, ela entra no lugar, o namorado dela fala, não, mas é um lugar perigoso. Mas o quê? Ela dá um show lá, né? Até bate no cara que é orgulhoso, tal. E aí, no caso, as pessoas começam a prestar atenção nela. E depois ela vai ter a cena de batalha, né? Que vai aparecer o cara, enfim. Mas assim, ela ganha a atenção de todo mundo. Ela é uma pessoa que une. As pessoas precisam se unir. E isso são mensagens subliminares no filme. Presta atenção, entendeu? Não vá apenas para ver entretenimento. Porque senão você vai ter uma lavagem cerebral. Hollywood implanta a memória, a gente sabe disso. Presta muita atenção nos filmes que você está assistindo. Não fica só nesse universo de super-herói, da Marvel. Ah, não, eu quero me divertir. Esquece isso, entendeu? Porque se você só vive nisso, essa coisa do game... Né? Você está esquecendo, por exemplo, para onde nós estamos indo. Né? E se você está fazendo parte de algo diferente, não tem como você ir fazer só aquilo. Não estou dizendo para você não ver os filmes, os outros filmes. Só que ao mesmo tempo você tem que ver com um teor de nova era, entendeu? Que aquilo já não serve mais, aquela proposta já não serve mais. Entendeu? É como uma roupa de criança. Serve uma roupa de criança para você? Não serve mais, não entra mais. Então não adianta você querer continuar com o velho mundinho dentro da sua vida, porque falar, é difícil, Diego. Difícil é porque você não quer admitir sua transformação. E a Alita traz isso também. Presta muita atenção. Tem tantas mensagens subliminares, assim, é muito curto para falar disso. Mas esse aqui, nossa, foi fundamental para a gente falar. A evolução humana, para onde nós estamos indo. E para finalizar, o quinto aspecto tem a ver com a continuação, né? A gente percebe isso, porque o filme, né, inclusive, se você não assistiu, na verdade, você teria que ter visto o filme para ver o Mind Player, eu sugiro isso. Mas, para você que já assistiu, existe uma continuação, é que nem o Senhor dos Anéis, você assistia o primeiro e depois ia continuar, né? E o que a gente percebe isso também, né? E teve gente até que reclamou, porque não terminou e tal, mas a proposta não é essa, né? Se você entendeu o filme, do que eu tô falando para você, sobre o que há além do que o filme mostra, né, e principalmente da forma que, até as falas, né, a fala do doutor, a fala da liberdade que você tem em relação a escolher quem é você, ao invés de uma proposta, né, imposta para você, e isso tem muitas entrelinhas até em partidos políticos, em aspectos econômicos, em grupos sociais, querendo implantar dentro da sua cabeça uma linha de raciocínio que só existe aquela. Pessoas que, na verdade, estão o quê? Impedindo você de ser próspera, para você dar o seu dinheiro, dar sua energia, sua vibração positiva para eles, né? Presta muita atenção. E a continuação, na verdade, tem o ápice no final, né? Eu acho que eu posso dizer assim, o filme vai crescendo até o clímax no final para você entender, né, que existe, né, no caso da Alita, né, que é um mangá, é um quadrinho japonês. No caso, você tem o quê? No final, a pessoa, que seria o vilão da história, que manipula as pessoas lá embaixo, né, daquela terra que nós temos. E aí a gente pode pensar em telepatia, telecinese, capacidades que nós temos dentro de nós, se nós o quê? Nos capacitarmos para isso. A gente sabe isso porque tem gente hoje que medita na neve, em baixas temperaturas, consegue esquentar água de uma frigideira. É só procurar na internet, tá? Não é nada impossível, não. Até levitar. A gente tem isso. É físico, é psicológico, é científico. Né? É só você procurar nos papers de academia sérios, nada de redes sociais ou mesmo portais de internet. Você vai atrás de canais e tem sites, tá, acadêmicos provando isso, até sobre que as redes sociais estão fazendo mais mal do que bem para a humanidade. Então, a continuação, quando a gente vê que na verdade tem aquele que é o Edward Norton, um ator, né, que está observando tudo, é um conceito do Big Brother do 1984 do George Orwell. Tem alguém te observando e você não sabe disso. E quando você sabe disso, que você vai confrontar. E aí, no caso, é essa continuação. E eu vejo muito que é o nosso grande momento. Existem muitas pessoas que estão adormecidas, que a maioria, vamos dizer assim, e a minoria já acordou.
né? E acordou no sentido, não é de partido, que tem gente que confunde, né? Gosta de colocar sua própria palavra, né? E aí interpreta do jeito que é. Daqui não tem interpretação nenhuma. Existe algo que está acontecendo com a humanidade. Está despertando para a luz, para o amor, para a prosperidade. Está questionando por que na verdade a gente tem que pagar pela nossa energia se já inventaram já energia livre lá atrás? Por que na verdade as coisas estão desse jeito se na verdade já existiu vários inventores que na verdade já resolver esse problema? Existe alguém segurando a evolução da humanidade? Existe alguém controlando a maioria, né? E aí, no caso, você percebe que aí existem discursos, né, em relação ao, a gente fala em inglês, the greater good, que seria o bem comum, né? Pessoas colocando o bem comum delas em relação ao bem comum da humanidade, que na verdade é o universo. E quando isso acontece, você percebe o quê? Uma série de leis sendo cortadas, né, lei do universo. Então, por exemplo, a lei do ritmo, né, uma lei hermética. A gente tem os primeiros relatos ali no que a gente conhece como Egito, que basicamente era Kemet, e a gente sabe que o princípio do ritmo serve para tudo. Aí você vai ter uma evolução, Isaac Newton fala da inércia, né, ação e reação, depois, mais para frente, causa e efeito, enfim. Mas basicamente, se alguém segura a evolução de alguém, pode ser na sua vida, num relacionamento, nas finanças, prosperidade, em relação à sua carreira profissional, alguma reação vai ter. E principalmente se for muito drástica, vai ser muito drástica. Né? O que está acontecendo com a humanidade é muito isso. Tem pessoas segurando a evolução da humanidade. O que acontece? Existe uma reviravolta muito mais forte que você nem imagina, mas está acontecendo nos bastidores. Então preste muita atenção, se una a pessoas positivas, procure pessoas positivas. Por exemplo, aqui o Mind Player é uma proposta de você acordar, como todo o nosso trabalho que a gente faz aqui na Mangabeira Academy, em português, em inglês e espanhol, é do quê? De levar a maior parte da população a acordar, abrir os olhos, ter uma bússola e ir naquele canal. E aqui não tem ninguém que vai mudar ninguém, é você que vai mudar a si mesma, porque o maior poder que você tem é dentro de você, e a Alita prova isso também no filme. Se você gostou do episódio do Mind Player, dá aquela curtida pra gente e deixa seu comentário, que é muito importante pra gente sempre ter um bate-papo com você, que é o nosso grande assinante aqui de nosso conteúdo, e além disso, nosso ouvinte que você assiste também. Se você ainda não se inscreveu no canal, basta clicar aqui no botão inscreva-se e ativar as notificações através do sino. Se você estiver ouvindo a gente em outra mídia, basicamente entra agora, youtube.com/Diego Mangabeira Brasil, que é o nosso canal em língua portuguesa. Eu te agradeço muito pelo seu tempo e por estar aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho. Muita luz e prosperidade para você. Um forte abraço, até logo, tchau, tchau.